Muito lindo dia para todos, muito boa tarde para todos, muito bom dia, muito boa noite, independente do horário que vocês chegarem para receber essa mensagem da espiritualidade. Eu desejo que vocês todos sejam muito bem-vindos, que a espiritualidade mesmo possa se conectar com as pessoas que precisam ouvir o que ela tem aqui para nos dizer. E eu espero que, de alguma forma, alguma dessas mensagens possam encaixar na vida de vocês. Acredito que hoje vamos ter um pouquinho de barulho, um pouquinho de ruído, porque afinal de contas tem um jogo aí para acontecer, e pode ser que durante, eh, a leitura aconteça alguns fogos, aconteça algumas coisas, alguns barulhos, mas vamos que vamos, né. Que o importante é passar a mensagem da espiritualidade para quem precisa ouvir. Bem, pessoal, como todos já sabem e conhecem os protocolos, os procedimentos, é assim, né? Toda mensagem que não ressoar com você, que não servir, tá tudo bem você se retirar do vídeo, você sair, né? E deixar para quem de fato precisa receber essa mensagem, tá bom? Vou passar com muita responsabilidade, com muita presteza, tudo aquilo que for me enviado, tudo bem? Então vamos lá. Temos aqui uma situação onde eh, tem uma pessoa ou algumas pessoas que viveram uma situação familiar bem importante, um momento família mesmo. Mas foram momentos que houveram alguns conflitos, e por isso eu vejo aqui que alguns de vocês escolheram se retirar, né. Também tem uma situação aqui de escassez, de dor, de tristeza, né, talvez justamente por esses conflitos que vocês passaram, porque ali eu tenho um 5 de paus, e o 5 de paus ele fala isso, né, de uma luta, de uma guerra que, né, às vezes ela é até desnecessária. Então, para você ficar nessa escassez, nessa tristeza, o melhor mesmo é se retirar, e muitos de vocês aqui fizeram isso, né. Estou falando com pessoas que deixaram, para trás muitas coisas, né, em busca de um novo, em busca de novas oportunidades, de novos laços. E isso acontece no passado, né, eh, são conexões que vocês tiveram profundas, conexões, eh, que vocês acharam que seriam inabaláveis, mas infelizmente não era, né. Vocês tiveram alguma situação aqui de conflito que realmente levaram vocês a esse desgaste, né. Apesar de vocês terem proteção espiritual dos seus antepassados, né, de vocês terem uma ligação com a espiritualidade, né, apesar disso tudo, vocês escolheram sair, né, porque a carta 8 de copas ela fala isso, né, a pessoa resolve ir embora, tá aqui. Eh, Perspectiva é o que fala ali no oráculo de Delfos, né. E o presente. O que quer dizer isso? Bem, vocês, com isso que aconteceu na vida de vocês, porque estamos falando de um passado, vocês ganharam um presente da espiritualidade. É um presente no sentido de sabedoria, de crescimento, de evolução espiritual, né, porque o presente que a espiritualidade te dá pode ajudar você a transformar essa situação dolorosa e penosa que vocês viveram, essa perda, e fazer com que vocês tenham realmente, as possibilidades de viver esse 10 de copas, né, porque aqui a roda gira, né, é um arcano maior o 10 aqui, em alguns tarôs a roda da fortuna. Então, essa roda girou para alguns de vocês, né, eu não falo com pessoas aqui que estão lá no passado mais, de forma alguma, né, então, também fala aqui, junto com essa carta da perspectiva, né, que você, tem condições e você precisa ver essa situação que você passou por uma nova ótica, certo? Então, reclamar por tudo que se perdeu, por tudo que se foi, é desnecessário, não é bom neste momento, porque já foi, certo? Então você tem que olhar agora para aquilo que você pode ter, né, com essa principalmente com essa maturidade que você tem hoje, né, e transformar essa escassez que tem aqui, tanto de sentimentos, né, como do financeiro, tá, da vida de alguns de vocês, tá. Então precisa ajustar essa situação, para que vocês possam viver a plenitude do que se quer, né. Então, será necessário, primeiramente, mudar a sua perspectiva sobre toda essa situação que vocês viveram, beleza? E muitos de vocês, de repente, têm na cabeça de vocês que o ideal de felicidade era isso que vocês viviam. Mas se você for parar
para analisar de fato cada situação que vocês viveram ali naquele ambiente, né, naquela estrutura, eh familiar, muitos de vocês têm que adaptar, né, de repente não é só na estrutura familiar, pode ser numa estrutura, de trabalho, né, de amigos, né, uma estrutura religiosa, algum lugar que vocês vão. Então vocês têm que ir adaptando aí o que encaixa, né, no momento de vocês. Mas esse passado me fala, claramente aqui de uma situação, de conflitos familiares. Então para vocês, o ideal de felicidade era aquilo ali, e de repente não é. Né, de repente, há um engano, porque muitas vezes as pessoas vêm, eh, como família, mas elas trazem alguma rivalidade, alguma situação que não foi resolvida numa outra vida, né, porque existe. Para nós que somos espiritualistas, eu pelo menos acredito na reencarnação. Eu acredito nos antepassados, porque senão não teria razão de ser, eu não estaria aqui, né, nos meus tataravós, né, que chegaram aqui antes de mim, estou aqui graças a eles, né. Então eu acredito sim nessa roda que gira, que transmuta e que uma hora você está em cima, outra hora você tá embaixo, que, né, um vai, o outro vem, daqui a pouco eu vou, o outro vai chegando, e assim sucessivamente. Então a gente tem que acreditar que nem sempre aquilo que a gente acha que é o ideal. A gente se engana também, né. E mesmo que isso vai doer, mesmo que isso vá ferir, a gente tem que aceitar o novo, aquilo que a vida traz pra gente como um presente, tá bom? Vindo aqui já para o presente de vocês, né. Eu vejo que muitos de vocês, né, já têm uma certa segurança, né, já podem compartilhar de uma alegria, porque vocês já evoluíram. Estou falando com pessoas aqui que já têm aquela evolução espiritual, né, vocês passaram um tempo refletindo sobre tudo que se foi, tudo que passou, e isso tudo foi guiado por essa sabedoria interior que vocês fizeram, né, que vocês adquiriram, aliás, por essa introspecção que vocês fizeram. O eremita ele fala sobre isso, né, sobre essa sabedoria interior, essa busca que muitos de vocês fizeram por respostas, eh, pessoais, né. Quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? O porquê que isso aconteceu? Por que que eu estou passando por isso, né? Eh, por que que eu me distraí? Por que que eu errei? Por quê? E são tantos os porquês, né, e a gente fica assim: "Meu Deus, por que que eu fiz isso?". E depois lá na frente, com a maturidade, é que você vai entender que você passou por tudo aquilo porque você precisava, para você poder chegar onde você está hoje, com essa maturidade intelectual, com essa sabedoria interna que você tem, sem se deixar, distrair, se perder, né, nas falas alheias. Hoje, eu tenho certeza que eu falo aqui e estou falando com pessoas que sabem exatamente o que querem, que olham, assim, para o outro e sabem se o outro está mentindo ou está falando a verdade. Estou falando com pessoas que sabem, o que deve falar e o que não, certo? Então, essa carta maravilhosa que é o 3 de copas, ele fala sobre isso, né, a celebração, a amizade, né, é uma comunidade que você vive hoje, que tem alegria, que tudo é compartilhado, né. É o dar e o receber, então vocês ali, embora o dar e o receber é no 6 de copa, mas ali também você tem isso, né, nesta carta, né, ainda tem ali uns sapinhos, ó, bem de boa, sentadinho, sossegadinho, e tem outros que estão deitadinhos aqui, né. Olha, ai, caiu a cartinha aqui, espera aí. Olha aí que lindo, os sapinhos, todos comemorando, né, com as copinhas aí, a outra tá ali bebendo, tá vendo? Tá virando tudo, o outro já virou todas, já caiu, né, e as migas ali estão comemorando, felizes, celebrando, né, é o que eu desejo para vocês, que vocês possam celebrar a vida, que vocês possam, de fato, ter essa alegria, essa completude, né, porque vocês passaram por maus pedaços aí, né. E a rainha de ouros, ela é a segurança em pessoa, né, a rainha de ouros, que também é rainha de pentáculos, né, eh, é uma mulher segura de si, é uma mulher que sabe o que quer, né, ela é uma mulher próspera, tem essa estabilidade financeira maravilhosa, então é uma pessoa que tem um cuidado, né, então ela sabe exatamente o que ela quer da vida dela e o que ela faz da vida dela. Então, quanto a isso, não precisa, temer, né, ela vai temer o quê? Fala pra mim, ela não tem nada que temer. Ela é ela e ponto. E ela traz o quê para vocês? O que essa linda carta significa? No meu entender, é a praticidade e a segurança, né, a independência financeira. Se você hoje, no seu presente, não está vivendo isso, se prepara, porque isso vai acontecer, você vai viver essa plenitude.
isso chega para você de uma forma abundante. Agora vocês vejam, né, o 9 de copas, que é essa carta aqui, ela se conecta perfeitamente com a carta do eremita, que também é um 9, né, tá vendo aqui? E ela vai falar o quê para você, né? Ela fala dos seus desejos realizados, da felicidade emocional, que muitos de vocês, podem usufruir hoje, né, depois de tudo aquilo que vocês passaram, apesar de que as coisas não aconteceram como vocês esperavam que acontecesse, como vocês queriam. Mas, existe aqui um contentamento para alguns de vocês, né. Eh e aí, vocês têm que apreciar tudo isso que vocês alcançaram, sabe. E falar: "Poxa, muito obrigado Deus, universo, né, hoje eu me sinto plenamente feliz com a vida afetiva que eu tenho, ou com as conquistas que eu alcancei, né, as minhas conquistas pessoais". Então, o seu presente, ele fala de uma gratidão para alguns de vocês. Pode ser até que um grupo de pessoas não estão vivendo esse êxtase ainda, mas vocês viverão, porque aqui o tarô fala sobre isso, tá. E muitos também podem estar vivendo isso de uma forma mais reservada, porque a carta do eremita, ele fala dessa introspecção, né, dessa reserva, né. Então, gente, aqui, no meu entender, sugere que após vocês passarem por aqueles conflitos, né, do passado aí de vocês, que não foi legal, né, muitos aqui alcançaram uma realização, bem importante e principalmente a sabedoria interior, né. Então agora você pode desfrutar de tudo que vier na sua mão, nas suas mãos, né. Tudo aquilo que chegar para você, você vai saber aproveitar, você vai poder desfrutar com sabedoria. Porque imagina você antes do acontecido, do que você passou, como você era. Agora você se imagina hoje, como você é, né. Então, foi necessário você passar pelo que você passou, né. Então assim, você foi obrigado a fazer uma pausa, processar toda a sua jornada, encontrar um novo propósito, né, uma nova direção, um caminho a seguir, né, e isso você conseguiu, mesmo fazendo através da sua meditação, desse seu mergulho interior no mais profundo do seu ser, certo? Então, hoje você recebe da espiritualidade, o melhor que ela pode te dar. Você é uma pessoa, além de você ser protegida, você tem uma clareza mental, é como se você tivesse aberto o seu terceiro olho. Bom, temos ali a mensagem do oráculo de Delfos para o seu momento presente, que ele vem falando sobre o impulso inicial e a carta que é a missiva. A missiva, ela está falando de uma, importante comunicação que você vai receber, né, você consulente, você que está aqui para receber essa mensagem, então você vai receber de fato uma mensagem, uma informação, que isso pode, ser o catalisador aí para um novo começo, um projeto, sabe, alguma ação que você vai ter que fazer imediatamente. Então o impulso inicial é isso, né. Eh, tá tudo aí, já foi tudo jogado para o mundão, todas as possibilidades, e agora você recebe essa notícia, essa mensagem, que isso vai te levar a fazer algo muito importante e com muita clareza, tá. Eh, nossa, a comunicação é tudo na vida, né. Gente, sem comunicação a gente não chega a lugar algum. E isso que vem aqui para vocês, para alguns de vocês, é tão favorável que vai dar uma motivação para quem tiver parado, que eu acredito que não estejam, muitos de vocês não estão, mas para quem tiver, vocês vão ter uma motivação do tamanho do mundo, tá. Então, se você tem alguma coisa na sua mente, alguma coisa que você planejou, agora é o momento, tá, é o sinal perfeito para você aproveitar toda essa energia que vem, tá, com essa notícia maravilhosa e colocar em prática. Começa a agir agora, o seu momento presente está pedindo isso, para que você possa celebrar tudo isso aqui. E olha aqui, você tem um nome de copa, gente, é a realização emocional. Aqui, a rainha de pentáculos, né, a soberana, a dona da bagaça toda. Então, é isso, então as cartas elas se conversam entre si, né, porque você vê lá, você recebe a mensagem, o impulso inicial é uma carta que ela fala que tudo foi jogado ao mundo, né, todas as os planetas, as coisa toda aí, né, pra gente poder usufruir disso aqui, né. Podemos ver a constelação das estrelas, né, as milhares de estrelas que tem no céu, né, isso é lindo, eu mesmo converso com elas, e conversar com as estrelas é maravilhoso, né, então assim, jogou aqui no não, ele não jogou os planetas aqui, né, mas a gente tem acesso a essa sabedoria planetária, né, a gente conhece, o Júpiter, o Plutão, esses planetas todo, né. Bom, na verdade aqui o que eu quero dizer é o seguinte, né, que essas forças da natureza, elas vão trabalhar a seu favor nesse projeto que você tem em mente aí, que é o projeto que tem que vir para a realidade, né, você tem
em suas mãos as possibilidades de realizar isso que você tanto almeja, isso que você tanto quer, tá. É um bom início, o momento aqui, gente, é propício, tá. Tanto que as cartas elas se conversam tanto que olha só, o momento é propício, você recebe essa mensagem do astral, do universo, e olha aqui a completude dessa mensagem que você recebe, entendeu? Essa abundância que essa riqueza, né, esse bom, augúrio, né, de felicidade, tá bom? É sobre isso. Então o seu momento presente está maravilhoso e não por acaso, né, aqui no fundo do deck, a carta que eu tenho, olha aqui, o sol, tá. E depois dele a morte, que é a transformação, né. Se você não aproveitar agora tudo isso que você tem para você poder descansar, meu amor, aí você está perdendo realmente o seu tempo, tá. É isso aqui. Então vamos que vamos, vamos para as cabeça. Vamos se jogar no mundão de meu Deus aí ser feliz. Bom, pessoal, agora aqui já num futuro, né, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que tudo que vocês plantar agora nesse seu presente, essa criação toda que você tem na sua mente, isso vem, para um futuro esplêndido. Então você vai colher tudo isso que você plantar agora, tá. Porque o 8 de espadas, ele fala de uma situação de um período, assim, que você viveu numa restrição mental, né, sem conseguir ver um palmo diante do seu nariz, numa autossabotagem, numa ansiedade que te consumiu por inteiro. Então hoje, você já não vive mais isso. E porque apesar disso aqui estar no futuro, eu acredito que você não vai mais viver esse 8 de espadas. Isso aqui para mim, eh, são águas passadas, tá, porque é o fim, claramente, né, dessa restrição mental que você viveu. Então, o que eu posso dizer para vocês, com o pajem de espadas, esse 10 de ouros e esse pajem de copas, eh, que realmente é fim da sabotagem, fim desse desespero, desse caos que você viveu, né. Então agora você pode, sim, trabalhar nesse seu presente para que no futuro você possa colher finalmente essa estabilidade que você tanto sonha. E o 10 de pentáculos ele fala sobre isso, né, essa paz, essa tranquilidade, né, essa harmonia, porque a gente precisa, né, a gente precisa ter isso na vida. Então, é uma libertação imensa que vocês têm, eh, desse aprisionamento que vocês viveram, né. Então, você tendo essa libertação mental e buscando por mais conhecimentos, isso vai te levar no futuro, gente, de um sucesso material que vocês não têm ideia, né. Então, assim, é um novo começo, tá. Aqui é um novo começo, tanto emocional como material, para muitos de vocês que estão aqui para receber essa mensagem. Eu não vou poder mostrar a carta do oráculo de Delfos, mas a carta que me sai aqui é a malícia e o triunfo, tá. O triunfo ainda vou poder mostrar, assim, né, meio de longe, mas então pede o quê? Para que vocês tenham a malícia, uma boa malícia. Blá, pessoa maliciosa, cheia de insinuações e não sei o quê. A carta fala isso, mas neste caso aqui, é que vocês tenham um pouco mais de malícia, que vocês não sejam tão ingênuos, né, que vocês não sejam tão, eh, vacilões, vamos falar assim um português bem claro, tá. Porque eu sei que muitos de vocês aqui, por ser tão ingênuos, acabaram sendo traídos, né. Vocês vacilaram com vocês mesmos. Desculpa falar assim, mas é a realidade. Então, para que vocês consigam alcançar aquele triunfo, vocês têm que deixar a ingenuidade de lado e usar um pouquinho de malícia. Uma malícia que, tipo, vem falar de esperteza, de astúcia, entendeu? Pessoas que usam máscaras não podem fazer parte da vida de vocês. Por isso que aquela máscara tá ali, ó, gente. E ela é linda, né? Tá vendo? Linda, maravilhosa. Mas é uma máscara. Então é melhor você ver a verdade nua e crua, ver a pessoa como ela é, do que você olhar e ver de fato o que ela não é. Porque a pessoa que usa máscara, ela é uma pessoa mentirosa. Então, as máscaras não podem fazer parte desse presente, né, e em seguida do futuro de vocês, tá bom? Então é isso, vocês querem triunfar, vocês terem êxito em tudo que vocês fizerem daqui pra frente, que vocês possam falar aos fogos, né, não permitir que pessoas adentrem na vida de vocês com máscaras, tá. E principalmente, escolham quem pode participar desse seu momento atual, quem pode entrar na sua casa e quem não. Até engasguei, ó. Bem, gente, como eu havia falado para vocês no início da nossa leitura, né, sobre, a estabilidade, né, porque hoje a soma dos números do dia de hoje dá 4, né, 29/11/2025, né, 11/11, 22 com 9, eh
31, né, e 3 e 1, 4, então 4 representa tudo que é estável, a estabilidade, né, e não por acaso aqui nós temos um 4 de paus, e o 4 de paus ele vai falar da celebração, né, da estabilidade, sucesso e harmonia. Temos o quê? Em seguida a rainha de paus, que para mim a rainha de paus ela é a bruxona do tarô, né, a poderosa, ela é uma pessoa que tem muita criatividade, muita coragem, muita vitalidade, eh, e o 9 de paus, ele vai falar 9 de paus, né, ele vai falar de resiliência, da sua persistência, da sua força. Então, assim, que você aqui foi uma pessoa e é uma pessoa hoje, que você foi uma pessoa resiliente, você continua sendo, mas você foi uma pessoa que persistiu. Você usou sua força interior, né, junto com a sua capacidade intelectual e mental, porque você trabalhou isso dentro de você e você conseguiu superar vários desafios na sua vida. Quando eu começo a leitura, eu começo falando de uma situação familiar, porque foi assim que abriu o tarô, né. Ele abriu falando sobre, eh, o 10 de copas, né, que fala sobre isso, dessa completude emocional familiar ou em algum aspecto da sua vida. O pajem de paus, que tá aqui, ele vai falar das novas ideias, né, daquela criatividade, né, que a gente acabou de falar um pouquinho atrás, e para que você use toda essa sua coragem, né, essa sua autoconfiança e coloque em prática tudo isso que você tem em mente, tudo isso que você quer, porque o momento agora é para isso, né. Então você tem aqui, eh, no seu lado do seu inconsciente, né, do seu plano espiritual, do seu lado inconsciente, você tem, o trabalho que você fez, mas que agora você usa a sua intuição, né, então, você sabe ouvir, você sabe se escutar, né, então você já tem capacidade, assim, tipo, para se recarregar até para o próximo dia, porque você sabe separar o joio do trigo, né, o emocional do pessoal, né. Então aqui, mais uma vez eu vou falar, é um bom momento para você, celebrar suas conquistas, pelo menos essa conquista do que você se tornou. Pronto, amém. Amém, olha lá, viu, fogos. Então você se tornou uma pessoa muito inteligente, muito intelectual, muito forte. Então você agora já sabe se defender, defender seus objetivos, e você tem essa, eh, capacidade de se auto, né, refazer, tá bom? Então, quando a gente vem para o oráculo de Delfos, ele vem falando ali da reconciliação, né, da determinação, desculpa, a primeira carta, a reconciliação e o amor familiar, que foi como a gente, conseguiu aliás, como a gente iniciou a leitura, né, aquele 10 de copas. Então, com essa sua maturidade, isso que você tem hoje, que você se encontra, você consegue, eh fazer aquilo que você sonha, que você almeja, né, essa determinação que você tem dentro de você, você consegue se reconciliar com coisas, com pessoas que você gostaria tanto, e se for familiar, realmente, se for esse amor que você tanto quer, então isso você consegue, porque isso já é é um momento de se fazer, tá bom? Independente de final de ano, de Natal, independente disso. Isso é uma situação que está dentro de alguns de vocês, essa querência. Então vocês podem colocar isso em prática. O principal aqui, pessoal, é que vocês se perdoem. Se vocês não fizeram isso ainda, façam, porque este ano é um ano que está se encerrando com a proteção e com a energia de Yansan e Xangô. Então, se vocês erraram, se perdoe pelos seus erros. Se vocês não ouviram algum conselho e que hoje vocês viram que vocês quebraram a cara por não ter escutado, se perdoem também. Pior é vocês não fazer e fazer o julgamento, né? Ah, eu julguei, eu não fiz porque eu julguei. Não, você foi lá e fez sem julgar, e se você se ferrou, paciência, se perdoa. Pelo menos você deu o direito do outro mostrar, se mostrar se ele era de fato verdadeiro ou não. Se ele usava uma linda máscara ou não. E provavelmente usava, alguns personagens da vida de vocês usaram uma linda máscara sim. Então, esse é o momento de vocês fazerem mais um pouquinho dessa reflexão, né, se voltar um pouquinho mais para dentro de vocês, como um eremita, e poderem, se avaliar, tá bom? Bom, pessoal, essa é a mensagem da espiritualidade para alguns de vocês, que vocês sejam muito felizes. Bem, pessoal, só para encerrar, porque a memória do meu celular estava cheia, e aí eu quase não consigo me despedir de vocês, mas vou me despedindo aqui, pedindo se vocês puderem deixar um like, um coraçãozinho, um comentário. Muito obrigada se vocês puderem fazer isso, eu já agradeço. Agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal.
que a espiritualidade abençoe cada um de vocês grandemente, o caminho de vocês, a vida de vocês, tá bom? E o que mais que eu ia falar para vocês? Ah, se puderem, né, compartilhar com seus amigos, eu também ficarei muito grata. Sempre que possível estarei aqui com vocês e também pretendo em breve já divulgar meu outro canal. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Ah, logo, logo tem receitinhas maravilhosas, que eu vou passar para vocês com muita responsabilidade, claro, porque, hã, a gente tem que saber o que faz, né, e respeitar a vida do outro, tá. Então o mesmo respeito que eu tenho com a minha vida, eu vou ter com a vida de vocês também. Então um beijo no coração, um excelente domingo, né, que vocês sejam muito, muito felizes e realizados. Hoje é sábado, mas logo, né, o domingo tá batendo aí na porta. Então uma excelente noite e um maravilhoso dia do amanhã. Beijo.